na noite em que fui traído, a noite em que fui traído. Eu quero compartilhar aqui em cima de João capítulo 13, a partir do versículo 1. João 13, verso 1 diz: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. E depois disso derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Respondeu Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei a vocês o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora vocês, que sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Pai Celestial, fala conosco aqui essa noite. Queremos ouvir a Tua voz. Na verdade, Senhor, não apenas queremos, mas precisamos. Obrigado. Precisamos ouvir a Tua voz. Lucas, você coloca para mim, por favor. Precisamos ouvir a Tua voz. Carecemos de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Porque se o Senhor não nos falar, nós não vemos. Se o Senhor não nos falar, nós não temos vida. Se o Senhor não nos falar, nós perdemos a direção. Sozinhos nos falta o discernimento, nos falta a orientação. Sozinhos nos falta direção, nos falta sentido. Por mais que tenhamos a habilidade de discernir a realidade à nossa volta, sem a Tua voz, ó Deus, nos falta parte da compreensão. Por isso é que nós estamos aqui humildes, inclinados em volta da Tua mesa, na direção da Tua palavra, para ouvirmos aquilo que o Senhor deseja nessa noite falar ao nosso coração. Fala conosco, nós te pedimos, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Quantos querem ouvir o Senhor essa noite? Glória a Deus. Gente, você já parou para perceber o quanto o assunto mesa é uma coisa importante na palavra de Deus? Eu sei que na sua casa deve ter uma mesa, sim ou não? Aliás, a mesa da minha casa nós estamos tentando vender. Se alguém quiser comprar, fala comigo no final. Estou brincando. Mas a mesa é um negócio muito importante. E do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia destaca para nós a importância da mesa.
Eu queria destacar aqui para vocês alguns textos, tanto no contexto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que demonstram para nós o quanto esse negócio mesa é uma coisa importante. O primeiro texto que eu queria destacar com vocês, você não precisa abrir, se você quiser anotar para ler depois na sua casa, é o texto que está em 2 Samuel capítulo 9. E esse texto conta para nós a respeito de uma aliança que Davi havia feito com um grande amigo chamado Jonatas. E Davi se compromete por causa dessa aliança a beneficiar toda a família de Jonatas e toda a família de Saul. E a Bíblia diz que por causa dessa aliança, Davi sai desesperadamente a procurar alguém da família do seu amigo, da família de Saul, para que ele possa abençoar. E ele descobre que há um último descendente vivo, uma última pessoa que possui o sangue da família de Jonatas, de Saul, nas suas veias. E essa pessoa é um jovem chamado Mefibosete. E esse jovem, na época em que a família de Davi e a família de Saul estavam numa guerra civil, a ama dele, desejando protegê-lo, foi fugir com ele quando ele ainda era um bebê, mas ela derrubou ele, e ele fratura uma das suas vértebras, e ele perde o movimento das pernas, ele se torna um aleijado. E a Bíblia diz que quando um dos servos de Davi chega falando assim para ele: Mefibosete, Davi o rei te chama para você comer na mesa dele. A Bíblia diz que Mefibosete olhou para os servos do rei Davi e disse: por que Davi, o rei de Israel, está se preocupando com um cão morto como eu? Por que ele está se preocupando com alguém inválido como eu? E a Bíblia diz que os homens tomam Mefibosete e o levam até o palácio de Davi para que ele possa então ser assistido, sentar à mesa. E é tão interessante que a Bíblia diz que da mesma mesa que Davi comia, Mefibosete também se alimentava. O bonito dessa mesa é que embaixo da mesa os defeitos de Mefibosete estavam escondidos, e acima da mesa ele parecia comum como todos os outros. A mesa de Davi ilustra para nós um pouco do caráter e da justiça de Deus. Quando Deus nos chama à sua mesa, a sua justiça nos cobre, de sorte que os nossos defeitos são cobertos pela justiça, para que nós possamos ser vistos pelas pessoas pelos olhos de Jesus, pelo caráter de Jesus. Essa mesa é uma mesa muito importante. Na mesa Mefibosete era comum como todos, porque na mesa do rei, o rei cobria os seus defeitos. Mas uma outra mesa muito interessante, destacada para nós no contexto do Antigo Testamento, é a mesa do Salmo 23. Nos últimos versículos, Davi diz: preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Agora, eu não sei se você sabe, o judeu nunca senta na mesa com os seus inimigos. O judeu só senta na mesa com os seus amigos. O texto diz que ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ele unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. E interpretando esse texto, irmãos, à luz de Jesus, eu entendo que Deus não está ungindo a nossa cabeça na presença dos nossos inimigos para envergonhar os nossos inimigos, mas para nos dar a capacidade de transformarmos os inimigos em amigos. Porque o judeu não senta na mesa com inimigos, ele só senta na mesa com amigos. Então, se Deus está colocando a gente na mesa com o inimigo e nos ungindo, não é para envergonhar o inimigo, mas para nos dar a graça que precisamos para transformar aquele inimigo no nosso amigo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? E no Novo Testamento nós temos uma mesa muito importante, que está lá descrita em Apocalipse, que é a mesa das bodas do Cordeiro. O tempo em que o Senhor há de preparar um banquete para nós no seu reino e nos servir na sua presença. Não sei se você entende isso. Eu acho que você nunca vai sentar numa mesa tão importante quanto essa, porque o Senhor Jesus vai preparar uma mesa para você, e Ele vai servir você na mesa que Ele vai preparar. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Jesus vai preparar uma mesa para nós, irmãos, e Ele vai nos servir na sua presença. Uau! Só que esse texto descreve para mim e para você uma outra mesa muito importante. E Jesus vai tomar essa mesa para uma finalidade. E qual é a finalidade? Jesus vai tomar essa mesa da última ceia que Ele vai tomar com os seus discípulos antes da sua morte.
para ilustrar para eles um princípio muito importante do que acontecerá minutos depois, horas depois. Eu não sei se você já tinha percebido isso, certamente já, mas na leitura dos evangelhos, você nunca vê Jesus dizer, eu te amo. Ou não existe da parte do Senhor, para com as pessoas, uma palavra que expresse afeto, carinho ou amor. Jesus não usa em hipótese nenhuma palavras que expressem sentimentos, respeito, carinho, amor. Mas ainda que você não encontre nas palavras de Jesus esse tipo de discurso, você encontra nas suas ações o seu amor expresso. Porque Jesus pode até não ter falado a respeito do seu amor, mas certamente o demonstrou em cada um dos seus atos. A maneira como Jesus expressava amor não era tanto falando sobre ele, mas encarnando nas suas atitudes. Ele demonstrava esse amor, ele encenava, ele encarnava. E irmãos, através dessa mesa, mais uma vez, Jesus quer encenar para os seus discípulos. Jesus quer ilustrar para os seus discípulos a dinâmica do amor, a dinâmica do relacionamento com Ele e o que Ele está disposto a fazer por aqueles que Ele chama de seus amigos. Tem alguém comigo aqui? O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês aqui é que o texto diz que Jesus prepara essa mesa numa ocasião muito importante. A ocasião que Jesus prepara essa mesa, diz o texto, é na ocasião da Páscoa. Jesus decidiu preparar essa mesa e ter comunhão com os seus discípulos num momento muito específico. Por quê? Porque você precisa se lembrar que quando Deus foi libertar o povo de Israel da opressão do Egito, o que Deus mandou eles prepararem? Uma mesa. Deus mandou o povo de Israel preparar uma alimentação. Deus disse para eles, olha, preparem um banquete, preparem uma mesa. É verdade que vocês não vão se sentar para comer, mas vocês devem preparar uma mesa, vocês devem preparar um banquete. Vocês vão comer calçados, com os lombos cingidos, porque quando o meu juízo tocar o Egito, vocês sairão apressadamente levando com vocês os despojos do Egito. Irmãos, na noite em que o Senhor libertou os israelitas, Ele pediu aos israelitas que eles preparassem uma refeição, que eles preparassem um banquete. A Páscoa se aproximava, e naquela ocasião, os discípulos se lembrariam também por meio de um banquete, e as pessoas de Jerusalém também se lembrariam por meio de um banquete, daquilo que Deus havia feito, a forma como Deus havia libertado o povo dele para viver em liberdade. Aliás, isso aqui é um ponto muito importante, porque para o judeu, irmãos, a Páscoa não tem apenas um sentido religioso, ela tem um sentido político. Quando o judeu se sentava na Páscoa para comer a refeição pascal, é como se ele estivesse dizendo que eles nunca se sujeitariam a nenhum tipo de império ou tirania, porque o seu Deus era o Deus de Israel. A Páscoa expressava esse caráter de rebelião do povo de Deus, que apesar de viver ainda sob a opressão e a tirania dos romanos, dizia, nunca nos sujeitaremos a isso, porque esperamos a aparição do nosso rei, o surgimento do nosso rei. Mas perceba, naquela noite, as pessoas estavam sentadas na mesa comendo para se lembrar a forma como Deus havia julgado a tirania do Egito, os libertado, e agora por meio de Israel queria sinalizar para todas as nações que somente o Deus de Israel era o rei de toda a terra. Vocês estão comigo aqui, gente? Pense, Jesus está sentado na mesa com seus discípulos e eles começam a comer aquela comida que havia sido preparada com essa consciência de que o Deus de Israel havia se levantado para os libertar, e eles nunca mais viveriam em opressão, porque o seu Deus era o rei de toda a terra. Amém? E o texto bíblico diz que, consciente do tempo, o texto diz que Jesus sabia a respeito da hora. Ele sabia que a hora havia chegado, consciente do tempo de deixar o mundo, consciente do propósito. Jesus sabia que o Pai havia dado a ele toda a autoridade no céu e na terra.
e consciente da sua origem e destino, porque Jesus sabia que havia vindo do Pai e que estava voltando para Ele, que o Pai era a sua fonte e alvo. Preste atenção, Jesus se levanta, e o texto bíblico diz que Ele tira a sua capa, Ele joga a sua capa de lado. A Bíblia diz que Ele cinge a sua cintura com uma toalha, Ele toma um balde e Ele começa a caminhar na direção dos seus discípulos. Jesus se levanta, tira a sua capa, pega a toalha, coloca água numa bacia e Ele decide caminhar na direção dos discípulos para lavar os seus pés. Todos comigo aqui? Essa questão, irmãos, de Jesus tirar a sua capa, tirar a sua túnica, é muito importante. Naquela época, todo judeu, principalmente quando estava em ambiente público, usava 3 roupas. Ele usava uma roupa que era uma roupa de linho, que ficava debaixo de todas as suas roupas, como se fosse a nossa peça íntima. Ele usava uma roupa que todos veriam, e quando ele estava em público, ele jogava uma capa sobre si. Todo judeu, então, quando estava em ambiente público, se posicionava dessa forma. Quando ele voltava para sua casa, ele tirava então a sua capa e ficava vestido apenas da sua roupa de linho e a sua roupa de se apresentar para as pessoas. Quando Jesus tira a capa e Ele tira a sua roupa, Ele está vestido de forma muito simples. Aliás, existia um único grupo naquela época que se vestia dessa forma porque não possuía muitas posses, não tinha muitas posses. E que grupo é esse? Era o grupo dos escravos. Quando Jesus joga sua capa e se desfaz da sua roupa e fica vestido apenas de linho, a sua roupa mais íntima, e Ele toma então uma bacia e cinge a toalha na sua cintura, irmãos, Jesus nesse momento Ele está tomando sobre Ele a função do escravo. Ele está tomando sobre Ele a função da pessoa responsável na casa por lavar os pés de todas as pessoas, a função mais desprezível. Vocês estão comigo aqui? É muito importante esse texto, por quê? Porque, irmãos, esse texto estabelece um paralelo para nós, importantíssimo no Evangelho de João. E que paralelo é esse? João capítulo 1, verso 1 diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O verso 14 diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Presta atenção, irmãos, para que Jesus cumprisse a missão do Pai, de trazer tudo de volta ao domínio do Pai, o texto diz que Ele desce da sua glória, e Ele se veste com a roupa humana. Ele abre mão da sua glória e do seu esplendor, e Ele se veste na carne humana para que Ele possa cumprir a vontade do Pai. Mas agora que se aproxima o tempo em que Ele vai se entregar na cruz, a fim de que os discípulos entendam a sua missão, o que Ele faz? Ele deixa a glória do homem comum e veste-se na roupa do escravo, para que os seus discípulos entendam que aquele que se esvaziou da sua glória há de se esvaziar ainda mais, há de se expor à miséria e à vergonha, ao desprezo, a fim de que todos sejam trazidos de volta para o coração do Pai. Vocês estão comigo aqui, gente? Aleluia! Jesus está tirando a sua roupa de honra, Ele está vestindo a roupa de um escravo, a fim de lavar os pés dos seus discípulos. Escute isso aqui. O ponto aqui não é dizer, olhe, Ele veio, o próprio Deus veio a nós e Ele nunca se misturou. O próprio Deus veio a nós e nunca fez algo que não fosse desprezível, né? Ele não fez algo que fosse desprezível. Não. Exatamente porque Deus veio a nós, é que Ele tinha de lavar o pé dos seus discípulos.
Porque Deus veio a nós, Ele precisava participar da humilhação. Irmãos, vocês conseguem entender isso? Jesus estava por meio daquele ato dizendo para eles: eu desci da minha glória, eu vesti a roupa humana a fim de dar a minha vida para vocês. E para que vocês entendam o ato da minha humilhação, eu estou disposto a me colocar no lugar mais baixo e desprezível entre vocês, para que vocês entendam que por meio da minha vergonha é que vocês serão trazidos de volta para a mesa do Pai. Glória a Deus. A verdade, irmãos, preste atenção. O texto diz que Jesus havia os amado, estando com eles no mundo, e amou-os até o fim, amém? Preste atenção. O caminho para Jesus deixar o mundo e voltar para o Pai, o caminho para que Jesus voltasse à glória, voltasse ao lugar de glória que o Pai tinha para Ele, envolvia uma vida de amor pelos seus discípulos, para que o Filho pudesse resgatar todas as coisas, restaurar todas as coisas e trazer o povo de Deus de volta para a mesa de Deus. Isso envolvia uma mesa de amor, envolvia atos de amor pelos seus discípulos. Todos comigo? Um amor que o texto bíblico diz para mim e para você que se estendia até o fim. O texto diz que Jesus, amando os seus discípulos, amou-os até o fim. Todos comigo? Só que a gente lê esse texto, esse até o fim, como se fosse, esse fim fosse uma quantidade de tempo. Ou seja, enquanto Jesus teve tempo de amar os seus discípulos, ele os amou. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Jesus, enquanto teve tempo, amou os seus discípulos. O texto diz que Jesus amou os seus discípulos até as últimas consequências. Jesus foi capaz de amar os seus discípulos, irmãos, até o extremo. Vocês estão comigo aqui? O fim aqui não é quantidade de tempo. O fim aqui é: Jesus estava disposto a amá-los, custe o que custasse. Ele tinha dito isso em João 10. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ele estava disposto a ir até o extremo. Ou seja, irmãos, passar para o Pai não era um trajeto tranquilo, mas significava, por amor aos discípulos, ser aprisionado, ser açoitado, ser escarnecido, ser torturado e desonrado até a morte de cruz. Irmãos, toda essa entrega e essa humilhação estão sendo encenados por Jesus nesse ato da ceia. Preste atenção. Às vezes, nos nossos cultos, às vezes em uma reunião, a gente tem o hábito de lavar os pés uns dos outros, sim ou não? Sim ou não? Principalmente assim, quando você está com um problema com o irmão e você quer resolver esse problema, normalmente a gente tem esse coração: cara, eu vou lá lavar o pé dessa pessoa porque eu sei que eu vou quebrar o coração dela e esse relacionamento vai ser restaurado. Só que, irmãos, às vezes nós queremos lavar os pés das pessoas sem entender o que esse ato de lavar os pés significa. Porque, irmão, preste atenção: pegar uma bacia, colocá-la diante de você para lavar os seus pés, significa estar disposto a dar a minha vida por você até as últimas consequências. Significa assumir um lugar na sua história em que, para que você possa experimentar da comunhão e da mesa do Pai, eu estou disposto até os últimos sacrifícios para que você seja beneficiado pela entrega da minha vida. Irmãos, esse é o sentido do lavar os pés. Jesus, lavando os pés dos discípulos, ele estava dizendo: eu estou disposto a ir até as últimas consequências por amor a vocês. Vocês estão comigo aqui? Seguindo o texto bíblico, a Bíblia diz que, os discípulos começaram a entender o que o mestre estava fazendo. E a Bíblia diz que, por entenderem aquilo que o mestre estava fazendo, quando Jesus se aproximou com a bacia e a toalha para lavar os pés de Pedro, a Bíblia diz que o Pedro tirou o pé e falou assim: não. O senhor não vai lavar os meus pés. Você pode lavar os pés de todo mundo, mas os meus pés,
o Senhor não vai lavar. A pergunta é, por que Pedro estava se recusando a permitir que Jesus lavasse os seus pés? Irmãos, o primeiro motivo por que Pedro não queria permitir que Jesus lavasse os seus pés é porque Pedro entendia que se Jesus lavasse os seus pés, se ele permitisse que o seu mestre demonstrasse aquele ato de serviço lavando os seus pés, ele, como discípulo de Jesus, também teria que seguir o mesmo caminho. E Pedro, irmãos, não estava nem um pouco interessado na escravidão de dar a vida, ele estava interessado na glória do reino. Ele estava preocupado muito mais com o reino, com a glória. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, no capítulo anterior a esse, nos outros evangelhos, o texto bíblico diz que eles estavam discutindo para ver quem ia ocupar o lugar mais alto no reino quando Jesus o estabelecesse. Ou seja, quando Jesus chega com essa proposta de se doar, de se entregar, Pedro diz: não é essa a minha expectativa, não, os meus pés você não vai lavar. Pedro não queria que os seus pés fossem lavados, irmãos, porque ao assumir a posição de escravo, de vergonha, ao ver Jesus assumir essa posição, ele sabia que esse também seria o convite que Jesus traria a ele, na sua direção. Por isso que Pedro diz para Jesus: eu não quero ter os meus pés lavados, eu não quero dar conta disso. Mas Jesus diz para ele: Pedro, se você não quer assumir essa proposta, se você não permitir que eu lave os seus pés, se você não permitir que eu me entregue por você, que eu caminhe em direção à renúncia, ao sofrimento e à vergonha, você não pode ter parte comigo. E aí Pedro diz: não, Senhor, se o Senhor quer lavar os pés, fala assim: lava completamente. Jesus diz para ele: não, Pedro, não há necessidade de lavar-se completamente. O que há necessidade de ser lavado é apenas aquilo que se suja pelo caminho. Vocês já estão limpos pela palavra que eu os tenho falado. Irmãos, preste atenção. Se nós queremos estar na mesa com Jesus, nós precisamos permitir que a vergonha dele lave a nossa sujeira. Se nós queremos ter parte na mesa de Jesus, nós precisamos permitir que o desprezo dele cubra a nossa vergonha, que o desprezo dele, a desonra dele, o seu sofrimento cubra as nossas misérias, porque os nossos pés se sujam pelo caminho, e muitas vezes é exatamente o repúdio, a vergonha do Filho de Deus que é oferecido a nós, seu sofrimento para cobrir as nossas vergonhas. Mas às vezes, como Pedro, a gente diz: não, Jesus, eu não quero isso, porque a gente sabe que experimentar do seu benefício significa arcar com a responsabilidade do seu discipulado. A gente sabe que arcar com o privilégio dos pés lavados significa também tomar a bacia para lavar os pés de outras pessoas. E por isso a gente diz: não, Jesus, eu não quero isso. Mas Jesus está dizendo: se você quer um lugar na minha mesa, você precisa deixar eu lavar os seus pés. Você precisa deixar que a minha humilhação toque a sua vida, para que a minha humilhação leve você ao caminho da humilhação também. Vocês estão comigo aqui? O texto termina dizendo para mim e para você que então, depois de ter terminado de lavar os pés dos 12 discípulos, de ter expressado a sua entrega, a sua renúncia, aquilo que ele faria minutos depois, por meio desse ato de lavar os pés, expressar a sua vocação naquela bacia e naquela toalha, a Bíblia diz que Jesus volta para a mesa, ele senta na companhia deles e diz: vocês viram o que eu acabei de fazer? Ele diz: vocês me chamam de mestre e vocês me chamam de Senhor, e vocês fazem bem, porque de fato eu sou. Ele diz: mas eu, como mestre e Senhor, lavei os pés de todos vocês, e assim vocês devem fazer uns pelos outros. Ele diz: o dono do escravo, o escravo não é maior do que o seu dono, e nem o mensageiro é maior do que aquele que enviou. Se vocês me consideram maior e eu como maior abracei essa vocação,
vocês também devem abraçar essa vocação de lavar os pés uns dos outros. Irmãos, essa é a palavra de Jesus para mim e para você essa noite. Jesus está nos convidando para lavarmos os pés uns dos outros, abraçarmos a vocação dele, de expressarmos a nossa humildade para com os nossos irmãos, no ato de darmos a nossa vida uns pelos outros. E eu pergunto para você, é isso que eu e você estamos desejando? Sim ou não? É isso que eu e você estamos querendo? Porque eu não sei você, mas na minha vida, às vezes não é isso que eu estou desejando. Na minha vida não é isso que eu estou querendo. Assim como Pedro, eu também muitas vezes estou dizendo para Jesus, não lava os meus pés não. Eu não preciso desse favor. Eu não preciso ter que lidar depois com as consequências do que você está fazendo. Sabe, quando eu acho que quando Pedro disse para Jesus, faz o seguinte, lava então, não só os pés, lava tudo. Eu acho que Pedro estava tentando dar um novo sentido para o ato que Jesus estava fazendo. Para que ele não tivesse que arcar com o sentido que o próprio Jesus já tinha dado no ato de se ajoelhar e lavar os pés de cada um deles. Às vezes nós estamos tentando dar um sentido diferente. Nós estamos tentando dizer para Jesus, não, isso aqui é incômodo demais, é responsabilidade demais. Só que Jesus está dizendo para mim e para você, cara, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se essa bacia não tocar os seus pés, e através de você não tocar os pés de outro, não dá para sentar na mesma mesa. A mesa do meu reino só tem espaço para aqueles que estão comprometidos com a missão do meu Pai da reconciliação. E para que isso aconteça, isso envolve o ato do sacrifício, da doação, da entrega, da humilhação, do sofrimento, em prol dos nossos irmãos. Mas muitas vezes nós não queremos fazer isso. Eu sou o primeiro. E por que a gente não quer fazer isso? Em primeiro lugar, irmãos, nós não queremos fazer isso por causa do nosso orgulho. Eu não quero me ajoelhar diante do outro e tomar uma bacia para dizer, eu sou seu escravo. Eu estou comprometido com a sua vida e com a sua história, ao ponto de me doar completamente a você, por causa do meu Senhor. Vocês estão entendendo isso aqui, gente? Tomar uma bacia e me ajoelhar diante de você, é dizer o seguinte, olha, por causa de Jesus, daquele que abriu mão da sua glória, se fez um ser humano, e como o ser humano decidiu ser o menor de todos os humanos, se humilhando a si mesmo para, por meio da sua vida, nos resgatar, se comprometer com a nossa história, colocar uma bacia diante de você e dizer, eu me comprometo com você, eu me comprometo com a sua história, eu me comprometo com a sua vida, eu estou disposto a ir até o extremo, para que você possa ser beneficiado através da minha vida na mesa do Pai. Irmãos, fazer isso é constrangedor. O nosso orgulho não deixa. Nosso orgulho diz para nós, não, mas você é melhor do que ele. Nosso orgulho diz para nós, não, mas essa pessoa não merece. Não, olha o que ela fez por você. Irmãos, preste atenção, você consegue entender, uau, você consegue entender que naquela noite, naquela mesa, estava sentado na companhia de Jesus um homem que Satanás havia enchido seu coração de um anseio de prejudicar o próprio Jesus. Eu não sei como Judas estava sentado naquela mesa, mas talvez Judas estivesse sentado naquela mesa pensando assim, né? Imagina o Judas sentado na mesa, ninguém sabia o que ele tinha feito. Jesus sabia, mas os demais ninguém sabia. Mas eu penso Judas sentado naquela mesa pensando assim, esse cara nem imagina o que vai acontecer com ele depois disso aqui. E Jesus talvez olhando para ele dizendo, sabe de nada, inocente. Porque ele sabia o tempo
Ele sabia o seu propósito, ele sabia o que tinha recebido, sabia o que ia acontecer, sabia o que ia o trair, mas ainda assim ele disse: eu me comprometo com você e eu vou lavar os seus pés. Irmãos, o nosso orgulho não deixa a gente fazer isso. O nosso orgulho grita para nós: essa pessoa não merece. Olha o que ela fez, olha quem ela é. Nosso orgulho diz não. Mas Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se você não seguir o caminho da bacia e da toalha, não dá para sentar na mesa e chamar você de meu amigo. Sabe, a minha oração nessa noite é para que Deus quebre o nosso orgulho. Talvez o segundo motivo porque eu e você não queremos viver essa vida ilustrada do exemplo do Senhor, é porque nós, diferente de Jesus, nós não temos consciência de quem nós somos, não temos consciência do nosso propósito, não temos consciência do tempo, de onde vimos e para onde estamos indo. E a gente quer ficar tentando dar um sentido diferente para a nossa vida, além daquele que o próprio Cristo já deu, quando nos chamou para sermos seus discípulos. Irmão, preste atenção aqui, vou falar isso aqui e nós vamos encerrar. Você consegue entender que quando você chama Jesus, ou quando você chama a si mesmo de discípulo, você já está qualificando quem Jesus é para você? Que quando você chama Jesus de Senhor, você já está qualificando a sua identidade a partir da sua relação com Ele. Porque quem chama Jesus de Senhor é o que dele? Servo. Quem chama Jesus de mestre é o que? Seu discípulo. Se você chama Deus de Pai, você encontra na relação com Ele a sua identidade, você é seu filho. Mas muitas vezes nós estamos chamando Jesus de Senhor, sem entender nossa identidade, nosso propósito, de onde viemos, para onde vamos e qual é o sentido dessa vocação. Irmãos, Jesus cumpriu tudo o que cumpriu, porque Ele sabia, Ele estava consciente, e nada do que acontecesse à sua volta naquele momento poderia tirá-lo daquela direção, sentido e propósito que o Pai havia colocado no seu coração e que Ele transformou na sua missão e na razão da sua existência. Sabe, nós acabamos de cantar aqui na oferta: eu quero matar o orgulho, eu quero matar a minha carne, para ser a sua casa, para ser a sua morada, para sempre. Sabe, a minha oração por mim e por você dessa noite é: Deus, mata o nosso orgulho, faça-nos mais humildes. Como Paulo disse lá em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você pode ficar de pé no seu lugar? Vou desatar minhas sandálias, para encontrar o Rei dos Reis. Vou desatar minhas sandálias, para entrar em tua presença. Eu quero encontrar de novo
entrar no lugar de encontro, prostrar-me com o rosto ao chão, disposto a ouvir tua doce voz. Eu quero quebrar o orgulho e matar a minha carne e ser a tua morada, a tua casa para sempre. Meu convite para você nessa noite é, se você quer assumir essa postura diante de Jesus, essa postura de se ajoelhar, de se prostrar, essa postura de colocar o rosto em chão, essa postura de dizer: Jesus, quebra o meu orgulho, Jesus, quebra a minha carne. Eu não quero ser como Pedro, resistente. Eu não quero ser como Pedro, tentando dar um novo sentido ou significado para o ato da humilhação. Não, eu quero me comprometer com isso. Eu quero viver essa vida de abnegação, de serviço, de doação. Eu quero lavar os pés dos meus irmãos. Eu quero me comprometer até as últimas consequências, se necessário for, de entregar a minha vida. Como Paulo disse, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Como João disse, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Oh, Jesus. Vou desatar minhas sandálias, para encontrar o Rei dos Reis. Se você quiser assumir esse compromisso, quiser sair do seu lugar e vir aqui para frente se ajoelhar comigo, vou desatar minhas sandálias. Vim aqui se ajoelhar para dizer: Jesus, lava os meus pés, me ensina a ser como tu és, para entrar em tua presença. Quebra o meu orgulho, Senhor. Eu quero encontrar de novo, entrar no lugar de encontro, prostrar-me com o rosto ao chão, disposto a ouvir tua doce voz. Vem quebrar o meu orgulho e matar a minha carne, e matar a minha carne, e ser a tua morada, a tua casa para sempre. Eu quero encontrar de novo, entrar no lugar de encontro, prostrar-me com o rosto ao chão, disposto a ouvir tua doce voz. Vem quebrar o meu orgulho e matar a minha carne, e matar a minha carne, e ser a tua morada, a tua
vozes. Eu quero encontrar de novo. Será que mais alguém pode sair do seu lugar? Acho que esse convite não é apenas para algumas poucas pessoas, irmãos. Desculpa a minha insistência, mas eu acho que esse convite toca cada um de nós. Essa decisão de viver uma vida de humilhação, de serviço, de dedicação aos nossos irmãos. Esse compromisso, que é o mesmo compromisso de Jesus. Não para que eles sejam salvos, esse compromisso Jesus já assumiu, mas para que aquilo que Cristo fez alcance a vida dessas pessoas, alcance a vida dos nossos irmãos. Sim, Jesus. O pessoal da intercessão podia vir aqui orar com essas pessoas, por favor. Eu quero encontrar. Já vamos encerrar. Queria o pessoal da intercessão orando, por favor. Entrar no lugar de encontro, prostrar-me com o rosto ao chão, disposto a ouvir tua doce voz. Vem quebrar o meu orgulho e matar a minha carne, e ser a tua morada, a tua casa para sempre. Uma última vez, eu quero encontrar de novo, entrar no lugar de encontro, prostrar-me com o rosto ao chão, disposto a ouvir tua doce voz. Vem quebrar o meu orgulho e matar a minha carne, ser a tua morada, tua casa para sempre. Sim, Jesus, como cantamos nessa noite, nós não queremos entrar na tua presença com os pés calçados. Não, Jesus, nós queremos tirar nossas sandálias. Entramos com humildade na tua presença. Senhor, quantas vezes o nosso orgulho tem nos separado, Senhor. Somos orgulhosos, Senhor, somos orgulhosos. Orgulhosos para pedir perdão, orgulhosos para darmos perdão, orgulhosos para voltarmos atrás, ó Deus, dos erros que cometemos. Escolhemos a espada ao invés da bacia, a lança ao invés da toalha, Senhor. Preferimos a guerra ao lavar os pés. Jesus, constrange-nos com o seu exemplo nessa noite. Constrange-nos, Jesus, constrange-nos, Jesus. Constrange-nos com a sua decisão, com a sua intensidade de entrega, Jesus. Constrange-nos, para que como os seus discípulos, para que como os teus filhos possamos assumir esse compromisso bendito de amor e dedicação,
expresso na toalha, expresso na bacia, na direção dos nossos irmãos, Jesus. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra a nossa carne, Jesus. Nós precisamos disso. Te pedimos isso aqui juntos nessa noite como igreja, humilhados na Tua presença, Senhor. Humilhados em Tua presença, Senhor. Eu quero encontrar de novo, entrar no lugar de encontro, prostrar-me com o rosto ao chão, disposto a ouvir Tua doce voz. Vem quebrar o nosso orgulho e matar a nossa carne, para sermos Tua morada, Tua casa para sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com todo o povo de Deus aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Se você precisar sair, vá em paz. Se você quiser ficar aqui mais um tempo,